Olá, estamos começando mais um Empoderação. Muito obrigada por estar aqui conosco, nos acompanhando. E hoje nós temos, claro, duas visitantes, duas convidadas aqui ilustres, potentes, como toda mulher preta. E temos um diferencial que uma delas é internacional, nossa primeira entrevistada internacional. E o nosso foco aqui hoje é falar sobre o poder das narrativas negras. Isso porque o nosso povo sempre foi silenciado ao longo das décadas, né? Porém, hoje, também com o algoritmo, né, na era digital, esse silenciamento ele ainda acontece. Então, nós vamos falar sobre histórias, sobre narrativas, sobre superação e sobre também de como adequar, organizar, legitimizar a maneira correta, né, de se referir às questões raciais. Para isso, tenho aqui duas entrevistadas, como eu disse, potentes. Marcele Chagas, que é a coordenadora geral da Rede de Jornalistas Pretos. E eu tenho também Marie Antoinette, que é autora do livro Das Cinzas ao Ouro. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a mini biografia de vocês, né? Eu já recebi aqui, muito extensa, muito rica. Mulheres realmente que fazem a diferença na vida profissional, no mercado, mas eu quero conhecer vocês, saber como que vocês se definem, como que vocês se veem no mundo. E eu começo com você, Marie. Quem é Marie Antoinette? Olha, eu sou uma pessoa que sempre vejo o futuro com uma expansão muito positiva. Não gosto de dar volta de problemas, pensar no mesmo problema. Eu penso logo na solução, em tudo que aconteceu na minha vida. Por isso que eu comecei já a transformar as minhas dores em vitória desde criança. E isso me ajudou muito. Parece até que eu sou duas pessoas em uma só. Porque quando tem uma coisa negativa, a positivo toma a frente e vai para o resultado final. Mas eu também sou gêmeos, não sei se vem disso, mas sou de signo gêmeos, não sei se, mas tenho uma força interior que é incrível. E tenho uma mãe espírita brasileira que sempre me falava: eu admiro a tua coragem. E ela, tanto medrosa que ela era, e eu não, eu sou muito corajosa. E penso sempre na solução, não dou muito atenção ao problema. O problema já está e vem sempre, mas importante é desenvolver a solução. O problema já está estabelecido, tem que seguir com uma solução. Tem que pensar logo na solução e não perder mais tempo com o problema. É por isso que eu transformo as cinzas em ouro. Vamos falar mais sobre esse livro daqui a pouquinho, dessa história maravilhosa. Marcele Chagas, muito obrigada por estar aqui. E eu quero que você diga quem é Marcele Chagas, por favor. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou carioca, eu sou mãe do Juan, sou uma inovadora, não ando conforme as regras que se espera de uma mulher negra, às vezes, em algumas vezes. Então, eu tento sempre... trago diferentes perspectivas para o que a sociedade espera de uma mulher negra. Saio um pouco daquele... do estereótipo, né? Em algumas vezes pago o preço, muito caro às vezes, mas acho que isso é importante, isso é necessário também para que a gente consiga avançar coletivamente e consiga ocupar diferentes espaços. Então é isso que eu tenho buscado fazer, essa pessoa que eu sou, e para mim é uma grande honra estar aqui hoje batendo esse papo com você. Uma alegria recebê-las, ainda mais conhecendo um pouco da história de vocês, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? E o resultado disso, os reflexos positivos, né? Desse trabalho, desse empenho e dessa luta de vocês, cada uma à sua maneira. Marie, você não é brasileira. Não. O que a senhorita está fazendo aqui no Brasil? Para fazer o lançamento do meu livro, porque eu também me sinto muito próxima de mulheres negras daqui,
que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que eu, é a única diferença que tem. Mas eu me sinto muito perto delas. Bom, você já começou a contar um pouquinho da sua história pra gente. Vamos nos aprofundar mais, saber a importância, o impacto desse livro, né? O que você traz aí dentro dessa história. Mas eu vou levar agora a conversa aqui para Marcele Chagas. Ela se definiu aqui como mãe, como uma mulher fora dos padrões, do que se espera de uma mulher negra. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a nossa conversa hoje é sobre mulheres negras que transformam. É sobre a comunicação, é como a Marie disse, transformar a dificuldade que a gente, né, passa aí ao longo da vida, é transformar sempre as dificuldades em oportunidades, dentro das possibilidades, claro. Não estou falando aqui de meritocracia. Mas você falou justamente isso, que você é fora dos padrões e que você, às vezes, paga um preço alto por isso. O que é ser fora dos padrões? Aliás, qual é esse padrão? A que padrão você se refere? Pois é, que padrão é esse, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade em que a gente tem muitos padrões para muitas coisas, né? É a mulher que tem a expectativa de ter uma família, de ser uma dona de casa. Então, você automaticamente já sai do que se espera quando você escolhe ser uma mulher, uma profissional que viaja o mundo, que faz diversas atividades profissionais. E isso já foge um pouco do que se espera dentro da sociedade para uma mulher. Então, eu hoje optei, além de ser jornalista, não só a minha atuação profissional enquanto jornalista, mas também uma ativista dentro do campo da comunicação, do ponto de vista da criação desse projeto, né, dessa iniciativa, dessa rede de jornalistas, que nasceu como uma comunidade de apoio mútuo e de solidariedade, digamos assim, e que se tornou essa grande comunidade de comunicadores, inclusive com parceiros ao redor do mundo. Então, nós temos parceiros no Brasil, mas também na África, em diversas regiões. Temos na França, enfim, fizemos aí 2, 3 conferências internacionais. Temos também a coordenação da rede de jornalistas afrolatinos, então discutindo também a força da América Latina no tema. Que bom que, diante de tudo que ela trouxe, que bom que você não está dentro desse padrão, né? Que bom porque você transformou, fez tanta coisa acontecer no meio da comunicação, dando esse olhar diferente para a comunicação. É bom também não Muito estar bom. dentro... Aliás, não é nem bom, né? O correto é não estar dentro do padrão. Não podemos nos adequar. Exato. É assim que você enxerga, Marie? Eu também, eu enxergo assim mesmo, sim, tem razão. Mas eu também tenho um filho só, que agora vive em Nova York. É músico, não é isso? Ele é músico, sim. Então, falando de padrão, você é uma mulher que rompeu padrões, né? Desde pequenininha, quando sequer entendia, tinha noção do que estava acontecendo. Estava falando aqui um pouco da sua história. A Marcele já adiantou aqui a história profissional dela, a luta dela atual. Você está trazendo esse caminhar pra gente, falou um pouco das dificuldades na sua infância, da falta de amor, da falta de cuidado. E você teve aí uma trajetória até o lançamento desse livro que você está trazendo pra gente hoje. Qual é essa trajetória? Conta pra gente, resume pra gente o que você tem nesse caminhar, o que te motivou, o que aconteceu na sua vida, que apesar das dificuldades, como você sinalizou, você sempre procurou ver o lado positivo e tentar buscar algo melhor. Vou ler uma parte aí que eu escrevi. Das cinza ao ouro não é apenas minha história. É um hino à resistência. É a resistência feminina. É a força das mães também. É a beleza daqueles que são rejeitados ou que foram rejeitados. É a prova viva de que podemos transformar a nossa ferida em sabedoria e também as nossas cicatrizes em estrelas. E ser foco. O foco é muito importante em tudo que a gente faz. E a vida é feita também de transformação. É importante escolher a parte positiva, porque a força do universo ajuda a gente quando a gente vê o positivo.
E a sua trajetória? Você estava A minha contando que foi trajetória. difícil no início, enquanto criança, você sofreu muito, Não quero, passou por não dificuldades. gosto muito de falar, porque depois a emoção me leva a lágrimas. Mas Já vou percebemos tentar, aqui. vou tentar. Mexeu até com a gente, né, Marcele? Olha, a minha trajetória foi um caótico, porque na África eu fui espancada, fui maltratada, tive, como é que se chama, azedos sexuais, né? Com o meu padrasto, com o tio, que eu não sabia se era tio, eu tinha só 6 anos de idade e vivia antes, até 6 anos, vivia com uma tia numa outra aldeia onde eu brincava, onde eu nadava no rio, onde eu tinha o sol me queimando a pele e ficando mais negra cada dia, mais feliz cada dia, com o sol que me batia na pele e brincando pela rua livre. Quando eu fui para a casa da minha mãe, entrei no inferno com 6 anos. Com esse tio que me tocava, tirava minha calcinha de lado, enfiava o dedo. Desculpe eu falar sobre isso, não sei se eu posso. Mas o meu padrasto, que um dia eu fui na cama, ele veio se deitar atrás de mim, tentando. Eu consegui me fugir da cama e desde aquele dia eu perdi a voz. Não conseguia mais falar durante 1 ano e meio. Depois, na escola, eu entrei em aulas de teatro e canto. E um dia tinha um concurso, eu fui participar no concurso e consegui cantar. Quando eu consegui cantar, eu senti que eu tinha voz e essa voz podia fazer feliz muitas pessoas, dar muitas emoções para muitas pessoas. Aí eu comecei a me defender e tentar fazer mais artes. E a minha família não deixava, porque a minha mãe me proibiu ter a felicidade. Era todo dia me dizia que eu era preta demais, que ela não desejava ter uma filha preta. Além de que a minha mãe é mais preta do que eu, porque ela teve filhos com portugueses e que queria sempre uma filha. O desejo dela, como ela me falou, queria sempre uma filha mais clara, nunca queria uma filha preta. Quando eu nasci, ela me abandonou, que não queria me levar para casa, foi escolher uma outra criança mais clara. A enfermeira não a deixou. Então ela teve que voltar comigo. Aí depois ela me abandonou na casa do meu pai. Meu pai tinha outra esposa que me maltratava, que me queimavam, que não me davam a comida. E foi uma tia minha que me salvou de lá. Quando ela me salvou, me levou. E depois eu fui para a casa de uma outra tia, depois voltei para a casa da minha mãe. E depois, com a música, teatro, canto, dança, eu comecei a sentir feliz, porque eu tinha um lugar onde eu era o meu ninho, né? Era o meu ninho de salvação. Aí eu faltava as aulas para ir para a escola de dança, escola de música. Então isso começou a alimentar a minha felicidade. Mas algo me dizia sempre, desde criança, que eu nasci por acaso aí, que não era o meu lugar, que eu tinha que sair daí para ser feliz. Eu tinha um futuro melhor que me esperava. Não sei se é a segunda eu, porque eu acho que eu tenho uma segunda Maria Antoinette, que me dizia sempre no meu desespero: não te desespere, a tua vida vai ser melhor, sai daqui, faz outra coisa. Eu ia também sempre aprender várias outras línguas quando eu era criança. Fui pedir uma aulas de alemão privado, porque não tinha. Eu tinha francês na escola, inglês, eu estudava muito, arrumava amigas também estrangeiro para poder praticar o inglês. Eu tinha um tio que morava na Inglaterra, eu sonhava que um dia eu podia ir lá. E como que você transformou toda essa história de sofrimento, de dor? Como que você conseguiu moldar isso para ser a mulher bem-sucedida que você é hoje? Eu queria que você se colocasse nesse lugar, que você falasse isso pra gente. Mulher sucedida, isso aí se constrói todos os dias, buscando oportunidades, né? É isso. Buscando oportunidades, ir atrás das pessoas também que conseguiram, as pessoas que a vida mudou, né? Ir procurar o melhor. Eu não consegui estudar para ter a universidade, mas eu era membro da Cruz Vermelha, que eu ajudava muito, dava dinheiro para isso. Eu tive chance também, não só
tive também chance de encontrar pessoas boas no meu caminho de vida que eu desenvolvi. Para mim, amizade é como se fosse uma família que Deus te manda para escolher. Então, cada pessoa que eu encontrava na minha vida, eu dava muito valor, que eu queria sempre dar muito carinho, muito amor, e porque nunca se sabe, um dia eu posso transformar a vida dessa pessoa ou essa pessoa pode transformar a minha vida. Então, tratando os meus contactos, me ajudaram muito a desenvolver muitos projetos, como a mina de fosfato que eu tive na Guiné, graças aos contactos, como o meu filho que eu eduquei, até chegar onde ele chegou, que também não falava, até a idade de 4 anos. E eu sempre fui focus, querendo sempre melhor, porque desde a criança sabia que o que estava perto de mim não me trazia não me levava a nenhum lugar. Então eu dava a volta para ir ver, com curiosidade, com risco, para além do que eu estava vivendo, o que eu podia viver longe daí. O que podia transformar em coisas melhores. Marcele, a Marie está trazendo para a gente essa trajetória dela aqui de superação, dificuldade, superação. Muitas coisas que ela conversou aqui com a gente, que ela trouxe, são coisas que a gente acompanha aqui na nossa realidade, nas comunidades, né? Às vezes a questão da violência sexual dentro de casa, a falta de acesso à educação, a falta mesmo do carinho, do afeto dos pais. E às vezes não é nem por uma falta de amor, às vezes por uma falta de tempo, porque sai muito cedo para trabalhar e aí fica o dia inteiro fora, e aí quando chega em casa tem que cuidar das coisas da casa, não pode ter aquele tempo com o filho. São histórias, né? São vivências e são experiências, e a Marie, assim como várias outras pessoas, conseguiu de alguma forma se apropriar das oportunidades que chegaram até ela para construir algo melhor. E você, enquanto jornalista, conta histórias, né? Uma das nossas funções enquanto jornalista é contar histórias. E você mesmo disse que, através da rede de jornalistas, vocês contam histórias também de outras maneiras, né? Como que o jornalismo ele pode contribuir para que essas histórias e, principalmente, oportunidades, elas cheguem às pessoas que mais precisam? Eu acho que o jornalismo ele tem, primeiro... lembrando o papel importante do jornalismo na sociedade, que é contar as histórias, e quem conta não tem essa perspectiva de que o jornalista ele não tem as suas próprias bagagens. Então, ele tem as suas próprias bagagens, então ele vai contar através das suas perspectivas. Então, quando a gente reforça a necessidade de ter mais pessoas negras, mais pessoas quilombolas, indígenas dentro do mercado da comunicação, a gente está falando também que a gente precisa ter essas perspectivas, né? As histórias, os acontecimentos, através das perspectivas dessas pessoas. E isso faz com que a gente consiga compreender a sociedade como de fato ela é, né? A gente tem no Brasil, como a Marie bem disse, um povo muito diverso, com diferentes histórias, e essa é a nossa beleza. Não só aqui, mas lá fora também. Eu tenho viajado o mundo, inclusive atualmente também faço parte da Universidade de Colômbia, da Universidade de Colômbia, da parte de mulheres líderes, né, da rede de mulheres líderes, rede internacional da universidade. E cada vez que eu vou para fora fazer alguma coisa, não tem uma pessoa que não fale da beleza que é o Brasil e como as pessoas são maravilhosas. Então, a gente precisa ter uma comunicação que reflita isso. Nossas histórias, as nossas vivências, as nossas particularidades também, porque não somos todos iguais, nem enquanto negros, nós somos todos negros, mas somos diversos também. Sim, sim. Portanto, temos olhares diferentes, temos perspectivas diferentes, então ter isso retratado na comunicação é extremamente importante para que a gente consiga ser mais fiel possível. Então, acho que a comunicação tem esse papel, tem essa importância social de conseguir alcançar e dar visibilidade a diferentes histórias em locais remotos, em locais em perspectivas diferentes, né? E os jornalistas negros ele tem atuado, Gabi, para buscar... Primeiro que só a discussão já é de uma relevância enorme. Acho que se a rede tivesse surgido só para falar, já estava bom, né? Mas desde o começo a gente tem atuado buscando oportunidades de trabalho, oportunidades de atuação profissional. Então,
A rede hoje tem uma curadoria de oportunidades que a gente compartilha desde o ano passado, enfim, desde o lançamento da rede, tem essa perspectiva de buscar também qualificação profissional. Então, a gente tem ali um pilar de educação, e esse pilar de educação a gente tem bolsas de estudo, a gente tem cursos em parcerias com universidades, curso muito bem sucedido aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem uma parceria bem sucedida, mas a gente tem outras parcerias no Brasil, agora a gente vai lançar um curso com a Universidade do Piauí, enfim, a maioria deles online, porque a gente quer garantir a diversidade regional, então a gente também traz especialistas de outros países, isso é muito interessante, porque quando a gente vem de área periférica, a gente não tem muita oportunidade de estar em contato com outras pessoas ao redor do mundo, de viajar para fora. Eu, por exemplo, só fui conhecer outras partes agora, depois muito mais velha, depois de adulta. E aí falta de oportunidade. E aí a condição social de uma pessoa de uma outra esfera financeira, de uma outra possibilidade, criança. Ela viaja, ela vai, isso é muito normal. E para o nosso povo ainda é algo de difícil acesso. Então, quando a gente tenta e busca amplificar e trazer essas outras perspectivas, como hoje está aqui Marie, trazendo a experiência dela e a vivência em outro país quanto mulher negra, que é uma outra experiência, de muitas coisas que nos atravessam, mas tem muitas coisas diferentes, são muito particulares da cultura local. Então, quando a gente traz isso também, isso é muito importante, porque isso amplifica, né, as possibilidades. Então, é o que a gente tem buscado fazer, Gabi, de ampliar, de não só amplificar também coisas tangíveis, como oportunidade de trabalho, mas coisas tangíveis como cultura. Você permitir essa troca de cultura, de experiências com outros países, esse intercâmbio, né? Então, a rede tem feito várias ações nesse sentido, né, em diferentes esferas que permitem que a gente tente trabalhar um jornalismo e tente aproximar o jornalismo das pessoas também. É isso, a linguagem também, né? Eu acho que é o papel do jornalista também, essa reconexão da sociedade com o papel do jornalista. Nós passamos por um momento muito complexo em que o jornalista foi colocado à prova, ali em xeque, em que você ser jornalista não era nem legal. Não faz muito tempo. Era inclusive perigoso para você. Era perigoso. Não faz muito tempo. Inclusive o Brasil subiu. A gente viveu isso aqui, Marie. Cerca de 50 posições no ranking de violência contra o jornalismo. O Brasil subiu. Então, assim, já não é um lugar tão perigoso quanto nós estávamos. A rede tem se posicionado para fazer coberturas e matérias sobre a movimentação de jornalismo no mundo todo. Então, tem no nosso site ali análises, dados, o jornalista na África, no Brasil, particularidades, né, lançamentos. Então, tem uma matéria, inclusive, nossa, bem recente sobre isso. Ao passo em que, embora estejamos em uma situação melhor, a gente vê nas redes sociais, no ambiente digital, como tem sido nocivo para populações negras, inclusive mulheres jornalistas. Luciana Barreto, recentemente, é um grande exemplo do que ela passou. Foi alvo de racismo na internet. Vimos recentemente Basília também sinalizando, Basília Rodrigues sinalizando que foi alvo também de ataques. E tantas outras jornalistas. Falo dessas duas que foram exemplos que ganharam proporções, né? A Luciana principalmente. Uhum. Mas temos outros vários exemplos e é uma situação que provavelmente vai se aprofundar nos próximos anos devido à importância do ambiente digital cada vez mais se fortalecendo na inteligência artificial, todas essas discussões que proporcionam outras séries de discussões também. Então, a rede vem se posicionando diante desses desafios e criando soluções. Mas eu queria falar só uma coisa que a Marie falou que é muito importante, do sonho. Eu acho que o sonho é importante. O racismo tira isso da gente, a possibilidade de sonhar. Eu acho que tem um pouco de eu não posso, não é o meu lugar, não é meu lugar. Quis dizer. Uhum. E a Marie trouxe isso, porque ela, quando ela sonhou, dentro daquela situação que ela estava,
ali já foi um passo muito grande. Ela ousou sonhar, Ela ousou porque sonhar. tudo ali era para que não Exato, era pra acontecesse nada isso, acontecesse, para que ela então- desistisse, se entregasse. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Sim, vou ler também uma parte disso, mas eu queria, desculpa te cortar. Uma coisa que você falou sobre a criança, a mãe que não tem tempo para dar para a criança. Eu acho que o tempo pode sempre se arrumar para dar para a criança, mas a criança não é a quantidade de tempo que É é a mais qualidade. útil para a criança, é a qualidade do tempo. Porque quando uma É criança está com uma qualidade de tempo, fica gravada. É como uma injeção de felicidade que fica na cabeça de criança e para sempre. Não é quantidade, porque uma vez eu falei, o meu filho, eu viajava muito para a África. Aí ele falou, mas você vai com essa mina de fosfato, por que você não me leva? Eu falei, vem cá, eu posso te levar, mas depois você também me leva na tua sala de aula. Aí ele tinha só 9 anos. Ele falou, mas mamãe, não tem adulto na minha classe, na minha sala, não tem. Eu falei, no meu trabalho também não tem criança. Então, se você quer, a gente pode trocar. Eu te levo um dia na minha mina de fosfato na África e você me leva um dia. Ele falou, então mamãe deixa. Aí eu falei, então... tem coisas que eu faço que você não pode vir, e como você também tem coisas que você faz, como quando você vai para a tua escola, você não pode me levar. E a vida é assim, mas o importante são os momentos juntos. Os momentos que a gente tem junto, e que às vezes não posso sempre ser a mãe perfeita que você gostaria que eu fosse, te levando no meu posto de trabalho. Então, esses tipos de comunicação reconforta a criança, mesmo que a gente tenha pouco tempo, mas que esse tempo intenso, que ele escuta o que conforta ele, que lhe dá esperança, que lhe dá uma certa segurança, que estaremos sempre aí para ele. Marie, eu ia te perguntar, porque a Marcele estava falando da questão da comunicação, o papel da comunicação, da rede específica, né? O papel específico aí da rede de jornalistas pretos, a luta que eles têm, o tipo de comunicação que eles fazem. E o seu livro, e aí a gente vai falar do manual também, Marcele, e o seu livro, Das Cinzas ao Ouro, ele é isso, é uma comunicação. É a sua história que você está levando para fora para poder compartilhar com as pessoas, para mostrar o quê? O que você espera com esse trabalho? Então, eu vou te passar uma passagem que eu escrevi sobre isso. Eu acho que a minha jornada pode dar esperança a uma única mulher que se acredita acabada. Que eu também me acreditava que talvez eu era acabada se eu ficasse morando na África. Mas a minha vida, meu percurso me deu a esperança, porque eu acreditava que um dia também, para além de tudo o que acontecia de negro, de mal, de sujo, de escuro, de escuridão, né? Mas eu via sempre esperança e tive fé naquela esperança. E então também eu sou também uma mãe atípica. Por quê? Porque meu filho era autista, o meu filho não falava até quase 4 anos. As mulheres que pensam que a sua cor da pele a condena, tá errado, não pode pensar nisso, porque isso aí que é a nossa força. Porque somos diversos, porque somos fortes. A nossa cor da pele é a nossa força. Eu sempre pensei isso. Também tive algumas condições aí do racismo no mundo onde eu vivo, em tribunais, eu vinha que tinha racismo. Mas eu não aceitava aquilo. Eu passava por cima. Mesmo que assim, eu ia dar a volta disso, porque não vou admitir. Porque somos todos iguais no final. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é superior do que o outro. Então, temos que tirar isso da nossa cabeça e colocar que somos todos iguais, nascemos todos da mesma forma e terminamos todos. Ninguém vai viver mais de 200 anos aqui. Isso é uma verdade. E outra coisa também que eu pensei, que quando eu escrevi esse livro, eu chorei muito. Chorei muito, mas foi... cada lágrima foi uma vitória, porque consegui transformar coisas negativas em coisas prósperas. E não importa qual é o mal que a gente passa,
O importante é saber que no fundo do túnel tem sempre uma luz. Temos que buscá-la, porque senão não há razão de viver, senão a gente não tem aí iniciativas como a Rede de Jornalistas Pretos. Exatamente. Exato. Temos que ir buscá-las sempre. Não estar no padrão. Não estar, como ela falou, não estar no padrão. Exatamente isso. Agora, Marcele, ela trouxe aqui, né, agora essa parte mais emocional ainda da questão da força, da luta, de não desistir, de buscar. E vocês, a Rede, ela desenvolveu o manual, né? Até anotei aqui o nome para eu não me perder, que é o Manual de Boas Práticas Antirraciais na Comunicação Digital. Eu queria que você falasse o que motivou a elaboração desse material, qual o objetivo dele? Bom, o material, ele tem o objetivo de contribuir para a discussão de um ambiente digital mais saudável. A gente já acabou falando aqui um pouquinho antes de como esse ambiente também reproduz as desigualdades presentes na sociedade. Principalmente a população negra tem sido alvo principal de discursos discriminatórios no ambiente digital, mas não só a população negra, né? De uma maneira geral, diferentes grupos estão sendo impactados por um discurso nocivo no ambiente digital, agressões, enfim. E a nossa ideia, através desse manual, é contribuir para que, através das práticas antirracistas, seja possível criar um ambiente mais seguro, um ambiente mais justo e que seja respeitoso para todos. Nesse material, no primeiro momento, primeiro é importante destacar que esse material ele não foi criado só por mim, né? Ele tem um grupo por trás. A Denise Mota é autora junto comigo, ela é repórter da France Press, ela é colunista da Folha de São Paulo e é integrante da rede, é uma grande parceira, coordena comigo a rede de periodistas afro-latinos e ela também é a mente por trás desse material. Verônica Lima, ela é coordenadora de comunicação da Associação de Jornalistas de Jornalismo Online, né, a JOR. Eu não sei se é exatamente jornalismo online que fala, mas é coordenadora de comunicação da JOR. Temos também Kelvin Araújo, é um jornalista jovem, maravilhoso, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então é importante... Bem plural, falar, né? O perfil das pessoas, né? Os profissionais. Exato. Então são as pessoas de diferentes regiões, com diferentes experiências, buscando trazer esse manual, que é um manual que tem o objetivo principal ser usado. Ele é para ser colocado então vamos baixá-lo na internet, onde ele está, né? Ele tá online, ele é para ser colocado em prática. Então a gente traz ali o glossário dos principais temas, dos principais termos, né? Em que as pessoas têm dúvidas às vezes, né? Racismo estrutural, racismo reverso, enfim, woke e tantos outros que as pessoas às vezes têm dúvidas e que no ambiente digital acabam sendo ressignificados. Então a gente tem vários termos, identitarismo, que são colocados de formas diferentes, em épocas diferentes, e isso tem acontecido muito também no ambiente digital. E aí a gente traz, olha, isso à luz desses especialistas. E traz uma bibliografia robusta e traz também ferramentas. Eu acho isso muito importante. A gente traz ferramentas de produção de imagem, de monitoramento no ambiente digital. Então, ferramentas para que você consiga colocar em prática, sobretudo, é um discurso, mas é uma prática.
E a prática antirracista é uma prática diária, é um exercício diário de viver e de se posicionar diante da sociedade. Eu acho que isso é mais importante, né? Eu participei de uma palestra recentemente, eu não tive a oportunidade de entrar e eu queria resgatar isso aqui, né? De que é importante a gente destacar que as populações negras não praticam racismo reverso, isso não existe. Não existe. E isso está no nosso manual, mas existe uma cultura racista em que a gente pode reproduzir microagressões e que a gente também tem que ficar atento. Não é um discurso da gente para o outro, é da gente também para a gente. E a gente precisa reconhecer isso, porque também a gente fica querendo ensinar e não aprender. Né? Absorver. Absorver e parar para pensar do quanto a gente pode também... Opa, peraí, eu estou reproduzindo alguma coisa, né? Eu estou em dado momento... Às vezes é muito sutil, né? Exato. A gente nem percebe. É parte de uma cultura machista, uma cultura racista. Então, isso vai além do que decisões. Isso é parte de da sociedade, até né, parte de uma estrutura, digamos assim. E a gente, às vezes, realmente... se você não ficar atento, se você não se policiar, isso não for uma decisão sua... Você vai acabar reproduzindo. É possível. Então, assim, desconsiderar isso também é a gente fingir que não está vendo uma sociedade que nós estamos vendo no momento, em que tudo tem sido muito relativizado, as coisas estão muito perdidas e muito conturbadas, né? Então, a gente tem um momento realmente muito complexo, isso se reproduz no ambiente digital. Então, a gente fala também, olha, existe uma situação dentro do mercado de comunicação e isso possibilita que a comunicação que você consome hoje talvez não seja, não reflita a sua realidade, porque esse mercado ele é produzido por um grupo de pessoas que não é o grupo de pessoas que compõem a maioria da nossa sociedade. Tá? A sua parte é essa, se você for da sociedade civil, você for uma pessoa, se você não for um jornalista, você também tem responsabilidade no que você produz no ambiente digital, que é o passo que você vai para uma plataforma escrever e fazer... Você está também produzindo conteúdo, então o seu conteúdo também pode ser reproduzido, seu conteúdo é usado e tem uma responsabilidade também. Então, situar as pessoas na responsabilidade delas, no conteúdo que elas produzem, que esse conteúdo pode estar agredindo, ferindo os direitos de uma outra pessoa, sabe? Então, a gente tem... Esse manual ele traz muito isso, sabe? De posicionar e de falar, olha, não é só para jornalista, sobretudo nós temos esse objetivo, obviamente, de trazer luz às questões para o uso do jornalismo, mas é para influenciadores, ele é para a sociedade num contexto geral. Ele é para comunicação, na verdade, para se comunicar, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, e a rede tem tido muito isso, Gabi. Nos nossos cursos, a gente abre para a sociedade civil, que a gente tem esse objetivo de resgatar e de conectar a sociedade civil novamente com o papel de jornalista. Sabe? E conhecer o jornalismo a partir da perspectiva das pessoas negras, porque nossos professores, os nossos participantes são todos, né, negros e de diferentes grupos. Então, assim, a gente tem esse objetivo. Então, o nosso material também traz esse objetivo de falar, olha, para esse grupo, mas é também para você que está se comunicando no digital. Olha, o que você produz também reflete, né? Reflete dessa forma. Outra forma, você pode usar esse tipo de material, pode produzir um material, uma imagem mais diversa, usando esse aplicativo. Então, são sugestões também, o início de uma conversa. Para direcionar. Uhum. A gente fala que provavelmente esse material vai ganhar outras edições, atualizações, porque é uma conversa
grande. Bom, já vale até uma parceria aqui, né, aproveitando, junto com o Marie, que viaja aí o mundo. O Marie que tem o livro, tem essa trajetória humana mesmo, de força, né, para poder fazer as coisas acontecerem, esse objetivo de influenciar positivamente as pessoas, principalmente as mulheres. Quem sabe aqui a gente não consegue uma parceria para a gente levar o livro da Marie, para a gente levar o manual, fazer aqui. Com o maior prazer. O meu papel é esse, é fazer pontes, é isso que eu quero. E a gente está chegando já no final da nossa conversa, Marie. Okay. Eu queria muito que você falasse dessa experiência de escrever esse livro, de colocar a sua história no papel e entregar isso para as pessoas, né? O que elas podem fazer com isso? Vou falar o que elas podem fazer com isso. O meu livro normalmente está disponível Por favor. nos mercados, vai estar disponível. Mas o que eu convido mais as pessoas a fazerem, em vez só de ler o meu livro, eu convido as pessoas também a escrever as suas próprias histórias de transformação. Porque eu acho que todos nós, dentro de nós, temos uma capacidade mágica de renascer das nossas cinzas. Eu acho que cada dia... E às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente faz ali e não se dá conta de que é uma coisa grande. A gente não percebe, mas tem que acreditar, porque temos sempre uma segunda nós que vem com uma outra parte positiva dentro da gente. Porque do racismo eu sofri com a minha família em primeiro. Minha mãe não me queria porque eu era negra, as minhas irmãs eram mulatas, para elas fazia tudo, para mim era só pancada, diário, até que me chamavam de bombeiro porque eu vivia sempre chorando. Então era o meu sobrenome, tanto que eu apanhava. Mas eu superei aquilo. Hoje em dia, mais tarde, eles ficaram meus empregados, as minhas irmãs. Que a minha mãe falava sempre que elas tinham que ter cuidado comigo, que eu ia ser uma feiticeira, porque eu era negra, que não ia ter futuro, ela preferia que eu morresse, tentou me matar 2, 3 vezes. E no final, eu tive empresa grande, empreguei os maridos delas, ficaram meus empregados, então as coisas mudam. Quando ela falava isso, eu acho que eu tinha 12 anos. Ela sempre falou besteiras para mim. Mas um dia eu falei para ela, tudo mal que você me deseja, um dia vai ser o contrário. Mas também levei pancadas quando eu falei isso. Mas foi uma força interior que me dizia que não ia ser assim. E eu acreditava sempre nessa força maior, positiva, que vivia dentro de mim, que até hoje ainda vive. Eu acho que todos nós temos, só que não prestamos atenção. Uma boa dica, cada um escrever a sua história. Próximo, depois do manual, o manual já está pronto, escrevemos as nossas histórias. Escrevemos as nossas histórias. Eu quero que Marcele faça as considerações finais. O que a gente não abordou aqui nessa conversa maravilhosa, mas que a gente não pode deixar, não pode encerrar sem citar, Marcele? O que você tem que trazer aqui pra gente? Agradeço. Bom, eu acho importante destacar que ao longo da trajetória da rede, ao longo da trajetória da articulação de outras iniciativas que eu coordeno, né, o Observatório de Gênero, Raça e Territorialidade na Ciência, que estuda mapeamento de desinformação no contexto local, eu tenho tido o prazer de contribuir e trabalhar, enfim, parcerias com pessoas incríveis, né, e todas elas também fazem parte da história, construíram algo, fazem parte da história do jornalismo, da comunicação no Brasil. Flávio Carrança, tanta gente bacana, mas que, embora a gente esteja construindo agora, tem gente que veio antes, mas que precisamos olhar para os desafios através do contexto atual, sabe? E a sua contribuição também é importante. Então, eu gosto muito sou muito saudosista no sentido de trazer esse pessoal para trabalhar comigo. Então, é um pessoal que está trabalhando tanto na criação da articulação, quanto trabalhou em dado momento contribuição na rede. Mas falar pro pessoal novo, né, para a galera nova, que tem muito a contribuir também com as suas visões, com as suas perspectivas, através
dos desafios sociais que a gente tem visto, né? Então, eu hoje sou uma pessoa que criei, faço essas iniciativas, mas porque acredito que eu possa contribuir também através da minha perspectiva, mas que eu deixo um chamado aberto também para que mais pessoas possam trazer seus olhares e acerca dos temas. Como eu disse, eu acho que o Milton Santos já disse sobre inovação, o poder da inovação para a gente combater essas desestruturas, né? Então, eu acredito muito nisso. Para a gente inovar, a gente tem que sonhar, em primeiro lugar. Sonhar e acreditar. E isso é um ponto muito difícil, essa virada de chave, sabe? Então, eu tenho ouvido muito, mas meio que no sentido de descredibilizar. Olha, como é que vai acrescentar se já tem trabalhos de Rosane, Borges, não sei o que. É sempre possível você trazer um novo olhar. Sabe? Isso não diminui o legado dos que vieram antes, muito pelo contrário. Fortalece e reconhecer que durante períodos a importância de iniciativas, por exemplo, como a Rede, que surgiu em 2018, 2019, 2021, estava falando já para vários veículos, como o Centro de Jornalistas das Américas, o Estadão, dando entrevista nacional e internacionalmente falando sobre o tema. Que naquele momento, aquela iniciativa foi tão importante quanto as iniciativas que surgiram na década de 80, porque naquele momento era necessário, era um outro contexto, era necessário. E vários outros desdobramentos que vieram a partir da iniciativa de vocês. Exato. Também. A Rede se tornou uma inspiração que motivou o surgimento de outras iniciativas, todas muito inspiradas pelo que a gente faz. Então, reconhecer isso também é um antirracismo. Colocar em perspectiva a criação e desenvolvimento de pessoas pretas, sobretudo aquelas que estão no seu momento, porque não é só muito bom quando está atrás, não. Quando foi passado é muito bom também, a gente está fazendo agora. Sim. E tem muita gente produzindo e criando e sendo inovador e contribuindo agora. Então, o antirracismo também é importante a partir dessa perspectiva de colocar em prática, de pensar que essas práticas de inclusão e de combate, de enfrentamento a essas desigualdades, elas também acontecem agora e são válidas e são tão históricas quanto as práticas realizadas anteriormente. E só são realizadas agora porque alguém antes já fez isso. Exatamente. Então, uma coisa não invalida a outra. Eu acho muito importante falar isso. E esse manual fica como um legado. Acho que para mim, para Denise, para todos, a gente sempre teve muito disponível isso na internet. No coração. Disponível na internet, de graça, é só baixar e ler e colocar em prática. E divulgar. Posso dizer uma última coisa? Por favor, eu acho que é importante a gente se amar. A gente tem que se amar incondicionalmente. Não importa, e aceitar, estar em paz com o seu passado. Tudo não é sobre o passado de anos anteriores, de ontem, de hoje, de manhã. Estar em paz com o seu passado, não importa o que aconteceu, o que você viveu. E a gente tem que se amar. E se a gente se ama, a gente faz coisas incríveis pra gente. E acaba, resplandecendo aí nos outros, Exato. Marie, e o livro? Onde nós podemos encontrar? O livro, nas livrarias aqui, vai ser distribuído. Vai ser distribuído? Sim. Agora depois do lançamento, vamos começar vão se encontrar. Perfeito. Tem também e-book, vai ter também e-book e também o audiobook. Tá ótimo. Agora, depois do lançamento do livro, vou fazer o lançamento da minha marca de bolsa, na Suíça. E vou fazer também o livro em 5 outros idiomas. Que bom, ampliando aí. Queridas, agradeço muito a presença de vocês. Marie, sua história é muito inspiradora. Parabéns pela sua força. Em todo caso, muito obrigada por essa oportunidade e essa sorte de conhecer vocês. Porque para mim é muito importante os contatos humanos, muito mais importante que qualquer outra coisa. E aqui teve muito calor humano hoje. Muito. Marcele, também muito obrigada pela iniciativa, pela sua iniciativa, pela sua coragem, parabéns, da própria rede. Parabéns.
Muito obrigada mesmo. E ó, vamos continuar avançando, hein? Tá bom? Queridos, agradeço muito a participação de vocês aqui, que essa conversa ela siga ecoando, fortalecendo nossos passos, porque a força de uma pode ser aí a inspiração de muitas. Tchau, tchau. Obrigada.